Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos desenvolvendo agora a lição número 9 e o título da lição é Casamento, um presente dado no Éden. Está conosco mais uma vez Michelson Borges, quem é editor da Casa Publicadora Brasileira. Além disso, ele é escritor de alguns livros. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos este livro que titula Por que Creio, que está disponível na Casa Publicadora Brasileira. Por outro lado, temos aqui outro livro, foi um livro escrito também por Michelson Borges, A História da Vida. Vocês podem pedir também esses livros na Casa Publicadora. O site é cpb.org.com, não é assim? .com.br. Ok, .com.br. Vai aparecer aí na tela para vocês possam fazer seus pedidos. Nós temos aqui o tema Casamento, um presente dado no Éden. Bem-vindo, Michelson. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração e então começaremos logo o nosso diálogo do esboço. Senhor Deus, nós te pedimos que por meio desse estudo e da presença do Teu Espírito, Tu possas abençoar os casais que estiverem nos assistindo, possas abençoar aqueles que pretendem contrair um matrimônio no futuro, para que seja tudo feito segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que vão estudar essa lição, que ela seja motivo de alento para os casais, para os relacionamentos, para que percebam que o Teu plano para a família sempre foi e será o melhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Foi Thomas Alva Edison quem inventou a lâmpada elétrica no século passado. Um invento que beneficiou e beneficia ainda muitas pessoas na atualidade. Mas a pergunta é, quem inventou o casamento? Será um invento da cultura judeia? Será um invento da cultura asiática? Enfim, quem inventou o casamento? Eu tenho aqui em minhas mãos um par de alianças muito conhecidas em alguns países que se usa para poder fazer o convênio, o pacto, a aliança entre um e outro, para permanecer juntos, casados, unidos para sempre. Algumas vezes esta aliança se quebra, né? Esta, por exemplo, é de uma pessoa que nos proporcionou e ela nos conta que foi este material foi feito dos brincos e de todas as joias da sogra dela, né? Que proporcionado para que eles pudessem fazer sua aliança, seu casamento. O foco da lição desta semana é exatamente entender que o casamento foi estabelecido no Éden com certos parâmetros destinados a proteger nossa felicidade. Que tem que ver o casamento com a criação? Tudo isso será nosso tema da lição e entraremos logo na segunda parte do esboço, que é a compreensão. Vamos a subdividir nossa lição em duas partes, simplesmente. A primeira, casamentos, uma representação da imagem de Deus. Quer dizer que o casamento é uma representação da imagem de Deus. E, em segundo lugar, também o tema do casamento, uma ideia singular de Deus. Como o casamento pode nos mostrar que somos seres relacionais? E qual é a relação do casamento com a criação? Pastor, é interessante a lição desta semana nos lembrar de que, assim como o sábado, o casamento é uma instituição que foi criada no Éden, antes do pecado. Portanto, realmente é uma bênção. Assim como a observância devida, correta, do sábado implica em bênçãos para a família, em bênçãos físicas, mentais e espirituais, o casamento, quando vivido segundo a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus, ele também se revela uma grande bênção. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18, nós lemos o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, esse plano de que um complementasse o outro já vem lá do Éden. Quando Deus pede que Adão dê nome aos animais e percebe que eles viviam aos pares, Adão se percebe sozinho, se percebe carente de uma complementaridade. Mas ele não precisava só de uma companhia, porque se fosse isso, Deus mandava um anjo para conversar com Adão. Se fosse de um amigo, Deus criava João para estar com Adão.
Adão precisava mais do que apenas um amigo ou uma companhia. Deus precisava de alguém que o completasse. E então Deus cria Eva justamente para ser essa companheira que o completa, que o torna completo. Isso mostra mais uma vez que um Deus relacional, porque é um Deus triuno, criou os seres humanos para também se relacionarem em amor. Uma segunda pergunta que é parte da segunda parte da lição, uma ideia singular de Deus. Por que unicamente o homem e mulher podem se tornar uma carne, de acordo com o plano original de Deus? Por um simples motivo, porque para se complementar alguma coisa é preciso que haja uma semelhança mais uma diferença. O côncavo e o convexo, algo assim, né? Então, quando Adão contempla Eva pela primeira vez, ele diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele percebe que ela é uma igual, não é como as demais criaturas que passaram diante de seus olhos. Eva agora era uma igual, porém, graças a Deus, bastante diferente. Então, apenas ela pode complementar o ele, e apenas ele pode complementar ela, porque ambos são iguais, de uma mesma essência, da mesma natureza, ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, porém têm suas diferenças, suas peculiaridades psicológicas, físicas, que vão completar um ao outro. Portanto, a Bíblia só reconhece um tipo de casamento, pastor, o casamento entre um homem e uma mulher. Exatamente. Vamos passar a uma outra pergunta necessária para este assunto. De acordo com o plano original de Deus, o que deve ocorrer antes dessa união? Diferentemente de outras instituições em que os fatores não alteram o resultado, né, o produto, no que diz respeito ao casamento, sim, os fatores alteram o produto. Porque Deus estabelece muito claramente a ordem desses fatores. E Jesus, no capítulo 10 de Marcos, ele reafirma essa ordem. Aqui em Marcos capítulo 10, versos 7 e 8, está escrito: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Esta é a ordem. Homem e mulher adquirem maturidade suficiente para deixar a casa paterna, portanto estão maduros, estão preparados, e é bom que eles vivam a sua vida agora realmente com certa independência. Depois, une-se à sua mulher, e aqui nós estamos vendo então o casamento, a união abençoada por Deus, e somente depois disso, os dois tornam-se uma só carne, ou seja, eles têm a relação sexual. Essa ordem traz bênçãos, essa ordem traz felicidade. E o interessante, pastor, é que pesquisas científicas têm sido feitas que mostram justamente que quando essa ordem aqui é subvertida, é alterada, o que vem depois disso é a tristeza, é a depressão, é a insatisfação. Por exemplo, me lembro de uma aqui, uma pesquisa publicada num site científico diz que casais que moram juntos antes de se casar são mais infelizes. Uma outra pesquisa revela que aqueles casais que se mantiveram castos, se mantiveram puros antes do casamento, né, e só tiveram relações sexuais após o casamento, são muito mais felizes em sua vida sexual. O que mostra que realmente o plano de Deus, ele é o melhor para os seres humanos. Que lindo saber que Deus tem planos claros e nós devemos seguir essa sequência. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, a aplicação do texto. Uma pergunta interessante que chega até nós como resultado dessa lição é como nós podemos promover a manutenção do casamento, porque tem que ter uma manutenção, né? Sim, porque talvez o mais importante do que casar é manter-se casado, né? E como toda sociedade, é preciso que haja realmente esforços, né, muito claros no sentido de manter esse relacionamento. Um texto que eu aprecio e que sempre me faz pensar nessa manutenção é justamente o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler apenas 2 versos, os versos 22 e 25. Ele fala às mulheres e aos homens aqui. Ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Se eu parasse aqui, talvez alguns machistas de plantão, né, ficassem até felizes, pensando, é isso mesmo, olha, as mulheres têm que ser obedientes, submissas. Mas o verso não termina aqui. Eu vou ler de novo, completando o verso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, o Senhor Deus. Mas como que o Senhor é conosco? Eu não acredito que ninguém se converta na marra em nossos dias, né? Eu não creio que você escolheu assistir esse vídeo porque alguém o obrigou. Nós escolhemos seguir a Deus por amor. Tanto mais quando reconhecemos que Deus amoroso Ele é para conosco. Aí essa resposta, essa submissão nossa para com Deus, ela é quase que natural, porque percebemos o amor dele tão profundo a ponto de morrer por nós. Para os homens, Deus diz algo até mais sério do que o que Ele diz para as mulheres.
No verso 25 está escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No momento em que uma mulher encontra um homem que tem esse nível de amor, no momento que a mulher encontra um homem que a ama a ponto de, se preciso for, dar a vida por ela, eu entendo que essa mulher vai respeitar esse marido. Claro que aqui não há ordem para que a mulher ame o marido, porque as mulheres são seres realmente mais amorosos, né, do que os homens, e para o homem Deus manda. E se Deus manda, é porque Ele capacita. Então a oração que você, se você que está me assistindo é marido, né, a oração que você pode fazer a Deus é a seguinte: Senhor, ajuda-me a amar mais. Ajuda-me a ter um amor mais profundo por minha esposa. É o tipo de oração que Deus nunca deixa de ouvir ou de atender, porque Ele está disposto a fazer isso. Se Ele manda, Ele capacita. E a mulher, esse respeito, né, que deve ter para com o marido. Então, a manutenção do casamento depende de duas coisas, basicamente, entre muitas outras. Diálogo, enfim, depende de duas coisas, basicamente: amor e respeito. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, a criatividade. Como fruto desta lição, não seria completo se não tomáramos uma decisão relacionada com o tema que acabamos de estudar. Homens, simplesmente, diz a Bíblia, amem suas mulheres. Mas o amor não é um assunto apenas que uno sente, se expressa tangivelmente. Mostre esse amor sincero, de alguma maneira. Não se supõe, ela sabe que eu amo. Mas o amor tem que ser expressado. Deus expressa o seu amor, diz, enviando seu Filho único a vir a este mundo. Ele veio aqui. Agora, como nós podemos expressar esse amor? Tome a decisão esta ocasião. Se você pode escrever uma carta expressando amor para sua esposa, você pode comprar um ramo de rosas e entregar em um momento especial. Você pode renunciar a esse jogo de futebol, sair com ela. Quem sabe você pode passar um tempo, dizer para ele: quero ouvir você, quero conversar com você um pouquinho mais. As mulheres precisam falar e os homens precisam ouvir um pouquinho mais. Diferentes formas de expressar amor. E você que é mulher, precisa, a Bíblia diz, respeito, né? Se as últimas semanas você estava reclamando por algumas coisas, cobrando por isto, cobrando por la outra, por que não substituir a cobrança por palavras amáveis? Ah, mas ele não merece. Mas Deus coloca em seu coração a forma correta de falar as coisas, de tal maneira que ele se sinta: opa, o que aconteceu? As pessoas reagem ao amor, não se resistem ao amor e podem provocar uma união como Deus queria que nós façamos. Faça isso. Expresse o amor, expresse o respeito. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. O Senhor possa colocar no nosso coração amor verdadeiro, respeito. E esse plano original que o Senhor teve possa se manifestar na vida de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.